Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff, que são uma ferramenta que nós utilizamos para analisar circuitos. Nos circuitos que nós trabalhamos até agora, nós tínhamos sempre apenas uma fonte e uma resistência. Então, a mesma tensão da fonte era aplicada sobre a resistência e a mesma corrente que circulava pela fonte circulava também pela resistência. Porém, em circuitos mais realistas, nós teremos vários elementos de circuito, várias resistências ligadas a essa fonte. Essas resistências podem estar conectadas em série, em paralelo, em diferentes ligações. Então, a tensão da fonte ela vai se distribuir por esse circuito, a corrente também que sai da fonte ela vai se dividir pelos diversos caminhos desse circuito. A análise de circuitos, então, consiste em a gente determinar a tensão e a corrente em cada elemento do circuito elétrico, para saber se a gente vai ter uma sobrecorrente em algum elemento ou também uma tensão muito elevada. Isso também permite que a gente calcule a potência, ou seja, o aquecimento em cada elemento do nosso circuito. Nessa aula, então, nós vamos começar falando sobre alguma nomenclatura de circuitos, vamos ver o que são nós, o que são malhas, o que são elementos de circuitos, para então estudar as duas leis de Kirchhoff, que são a lei dos nós e a lei das malhas. Nós vamos aproveitar esse assunto também para falar sobre a associação de fontes, quando a gente tem mais de uma fonte em um circuito. Os elementos que nós vimos até agora foram a fonte de tensão e a resistência. Então, a fonte de tensão é uma fonte de energia, cuja tensão entre seus terminais é sempre constante, independe da carga que está conectada a esses terminais. A corrente, por outro lado, vai depender da resistência do circuito. Já a resistência ela é um elemento que ele é caracterizado pela lei de Ohm, ou seja, a tensão entre os seus terminais vai ser igual à sua resistência vezes a corrente. A gente tem também outros elementos de circuito que nós não vimos ainda, como os capacitores e os indutores, que nós vamos ver em uma aula posterior. Um nó é uma conexão entre dois ou mais elementos. Então, quando eu conecto, por exemplo, uma fonte e um resistor, o ponto de conexão entre os terminais desses elementos, ele é um nó. Essa conexão ela pode ser entre dois ou mais elementos. Então, nesse circuito aqui, nós temos, por exemplo, um nó que liga o positivo da fonte a um dos terminais da resistência R1. A gente tem também um outro nó que conecta o outro terminal da resistência R1 as resistências R3 e R2. Dessa forma também nós temos um terceiro nó e um quarto nó aqui embaixo. É comum que a gente identifique os nós por letras no circuito para facilitar a sua identificação. Uma regra prática para a gente identificar quantos nós tem um circuito é imaginar que a gente está pingando uma tinta em um determinado ponto do circuito, em um terminal de um dos elementos, e imaginar que essa tinta ela vai se espalhar por esse condutor até chegar numa resistência. Ela não vai ultrapassar nenhuma resistência. Então, por exemplo, se eu der um pingo de tinta aqui no polo positivo dessa fonte, a tinta ela vai se espalhar até chegar nesse terminal da resistência R1. E isso completa esse nó que a gente chamou de nó A. Indo então para o outro terminal da resistência R1, se nós dermos um pingo de tinta aqui, ela vai se espalhar, vai correr até o resistor R3 e até o resistor R2. Então aqui a gente tem um outro nó. Da mesma forma, se a gente der um pingo de tinta aqui no outro terminal do resistor R3, essa tinta vai se espalhar até os resistores R4 e R5. E por fim, dando esse pingo imaginário de tinta no negativo da fonte, essa tinta ela vai se espalhar chegando até os resistores R2, R4 e R5. Então é uma regrinha prática para a gente identificar os nós desse circuito. É importante notar que não existe tensão entre pontos do mesmo nó. Essa tinta que a gente está pingando é como se fosse o potencial elétrico em cada terminal. Então, se esse ponto aqui ele está com potencial, vamos dizer, de 9 volts em relação a alguma referência, então todos os pontos aqui desse mesmo nó vão ter essa mesma tensão. Quer dizer que se eu conectar um multímetro aqui a dois pontos do mesmo nó, a tensão medida pelo multímetro vai ser nula, vai ser zero, porque não existe tensão entre pontos que pertencem ao mesmo nó. Os elementos, quando a gente conecta um elemento ao outro, eles podem ser associados em série ou em paralelo. Então a associação em série, ela consiste em eu conectar, digamos, uma saída de um elemento à entrada do próximo elemento. Quer dizer que a corrente que passa por um desses elementos obrigatoriamente vai passar pelo próximo elemento, porque só tem um caminho possível.
A associação em série ela é possível tanto para resistências como para fontes e para uma mistura de elementos de circuito. Já uma associação em paralelo, ela consiste em eu conectar os dois terminais de dois ou mais elementos. Então eu tenho entradas com entradas e saídas com saídas, digamos assim. Por conta disso, os elementos eles estão conectados aos mesmos dois nós do circuito e, portanto, se eu aplicar uma tensão em um desses elementos, a mesma tensão aparece entre os terminais dos outros elementos do circuito. Um outro termo que a gente usa em circuitos também é ramo. O ramo ele é um caminho que só possui elementos em série e que liga dois nós do circuito. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse nó superior e esse nó inferior. A gente tem um caminho passa por esses dois resistores, que é um ramo. A gente tem um outro caminho que passa só por esse resistor, é um outro ramo do circuito. E aqui também a gente tem um terceiro ramo desse circuito. E um termo bem mais importante, já que ele faz parte, né, do nome da lei das malhas, que é uma das leis de Kirchhoff, é o termo malha. Então, uma malha é um caminho fechado dentro de um circuito que a gente percorre sem repetir elementos e sem conter outras malhas internas. Por exemplo, eu posso partir desse ponto aqui do circuito, que é o negativo da fonte, e percorrer, então, fazer um caminho voltando para o mesmo ponto, sem passar duas vezes pelo mesmo elemento. Da mesma forma, se eu sair, por exemplo, né, arbitrariamente desse ponto, eu posso passar por esse resistor, passar por esses dois resistores e voltar para o mesmo ponto. Então eu fiz um caminho aqui que não passa duas vezes por um mesmo elemento do circuito. Se a gente pensar no diagrama de circuito como uma planta baixa de uma casa, digamos assim, a gente pode pensar também que as malhas são esses cômodos internos que ficam na nossa planta, né? Então são esses espaços internos desse circuito. Então, para contar quantas malhas tem esse circuito, eu vejo quantos espaços, quantos quadrados ele fez aqui, né? 1, 2, então são duas malhas. Resumindo, os elementos então são as fontes, resistores, capacitores e etc. que fazem parte de um circuito. Um nó é uma conexão entre dois ou mais elementos. Os elementos estão associados em série quando a saída de um elemento está conectada à entrada do outro, de forma que a mesma corrente obrigatoriamente passe pelos dois elementos. Elementos estão conectados em paralelo quando os dois terminais de um elemento estão conectados aos dois terminais de outro elemento. Então a mesma tensão está presente ou é aplicada aos dois elementos de circuito. Um ramo é um caminho com elementos em série, apenas em série, e uma malha é um caminho fechado no circuito que não repete elementos e que não contém outras malhas internas. Com isso, a gente pode começar a estudar as leis de Kirchhoff, porque agora a gente já conhece os termos de circuitos. As leis de Kirchhoff, elas descrevem o funcionamento básico de qualquer circuito elétrico, por mais complicado ou por mais simples que ele seja. Então são duas leis, a lei dos nós e a lei das malhas. Então, a lei dos nós ela também é chamada de lei das correntes. Ela diz o seguinte, é uma lei muito simples. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, a gente falou que o nó é uma conexão entre dois elementos do circuito. A gente pode fazer uma analogia com uma conexão hidráulica. Então, por exemplo, uma derivação hidráulica, um T, a vazão que entra por um dos lados, aqui por um dos tubos desse T, tem que ser a mesma vazão que sai. Ou seja, se eu tenho 10 litros de água entrando por segundo aqui nesse tubo, a soma das vazões aqui de saída também tem que dar 10 litros. Então, se aqui sai 5 litros, quer dizer que nessa outra ponta aqui da derivação, tem que também sair 5 litros para fechar os 10 litros. Então, nesse circuito aqui, vamos pegar, por exemplo, o nó B. Nesse nó B, eu tenho uma corrente I1 que está entrando nesse nó, por causa da direção aqui dessa seta, dessa flechinha. Saindo desse nó, nós temos a corrente I2, que percorre o resistor R2, e temos a corrente I3, que percorre esse resistor R3. Então, entrando nós temos I1 e saindo nós temos I2 e I3, portanto, I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Da mesma forma, no nó C, nós temos I3 entrando e I4 saindo, então I3 tem que ser obrigatoriamente igual a I4. Vamos fazer aqui um exemplo de circuito. Então, nós temos aqui um circuito que é formado por uma fonte e 3 resistências. Nós temos, então, 4 elementos de circuito
nós temos dois nós, um nó superior e um nó inferior. Por curiosidade, nesse circuito nós temos três malhas, né? Então essa malha da esquerda, uma malha central e uma malha da direita. Aqui nós temos a corrente 2 igual a 1 ampere, e 3 igual a 3 amperes, e 4 igual a 2 amperes. E nós queremos calcular I1. Então, aplicando a lei dos nós nesse nó superior, nós vemos que a corrente I1 é a única que está entrando, as correntes I2, I3 e I4 saem, portanto I1 tem que ser a soma das três correntes restantes. Esses valores das correntes nós já conhecemos, são 1, 3 e 2 amperes. Então quer dizer que I1 é a soma dessas três correntes, vai ser 6 amperes. Em conclusão, quando nós ligamos várias cargas em paralelo com uma fonte, a corrente na fonte vai ser a soma das correntes de cada carga individualmente. Aqui nós temos um outro circuito com um problema um pouquinho diferente, um outro exemplo, né? Então aqui nós temos uma fonte de 12 volts, conectada em paralelo com três resistências, uma de 60 ohms, uma de 30 ohms e uma de 40 ohms, e nós queremos calcular a corrente da fonte. Assim como no caso anterior, nós temos uma corrente passando por cada uma dessas resistências. Então eu desenhei aqui essas setas representando as três correntes e dei um nome para cada uma. Aplicando a lei dos nós no nó superior, poderia fazer também no nó inferior sem problema nenhum, nós temos que a corrente da fonte, que é aquela que a gente quer calcular, é a soma das correntes nas resistências. Mas nesse caso eu ainda não conheço essas correntes. Só que eu tenho dados suficientes para calcular essas correntes em cada uma das resistências. A corrente 2, por exemplo, ela é igual a tensão sobre essa resistência dividido por essa resistência. Como essa resistência está conectada em paralelo com a fonte, a tensão da fonte é a mesma tensão sobre a carga. Então, aqui nós temos que a corrente I2, por exemplo, ela é igual à tensão da fonte, que é igual à tensão sobre a resistência, dividido pelo valor da resistência, que é 60 ohms. Então, nós calculamos que I2 é 0,2 amperes ou 200 miliamperes. Da mesma forma, nós podemos calcular as correntes I3 e I4. Então, agora, assim como no caso anterior, no exemplo anterior, nós temos o valor de I2, I3 e I4. Somando, então, as três correntes, nós chegamos em 0,9 amperes ou 900 miliamperes. Então, se nós conhecemos a resistência de cada uma das cargas, nós também podemos calcular a corrente da fonte. A lei das malhas é a outra lei de Kirchhoff, que nós vamos estudar. Então, essa lei ela nos diz o seguinte, que a soma algébrica das tensões em uma malha é igual a zero. Lembrando que uma malha é um percurso fechado dentro do circuito, que não passa duas vezes pelo mesmo elemento. Então, por exemplo, a gente tem nesse circuito aqui duas malhas. Uma malha da esquerda, que eu vou chamar de malha A, e uma malha direita, que eu vou chamar de malha B. Essa soma algébrica ela é simplesmente a gente somar as tensões considerando a sua polaridade, ou seja, considerando aquele sinal que eu vou encontrar primeiro nesse percurso. Uma nota, né? Eu posso partir de qualquer ponto da minha malha e eu posso também percorrer essa malha em qualquer sentido, horário ou anti-horário. Não precisa ser exatamente como está mostrado aqui no slide. Então vamos fazer na prática aqui. A malha A. A malha A ela envolve os elementos R1, R2 e a fonte. Então, as tensões envolvidas são as tensões aqui que eu chamei de V1, V2 e VF. Partindo desse ponto aqui e percorrendo a malha no sentido que é mostrado pela seta verde, nós vamos encontrar a primeira tensão V1. E nós encontramos primeiro o polo que eu chamei aqui de polo positivo dessa tensão. Então a gente vai colocar aqui na nossa soma mais V1. Depois a gente vai encontrar mais V2. Só que a tensão VF, a gente está encontrando aqui o que eu chamei de polo negativo dessa fonte. Então a gente vai subtrair essa tensão, a gente vai chamar de menos VF. Como a gente fechou a malha, agora a gente finalizou a nossa soma, isso tudo tem que ser igual a zero. Então isso quer dizer que mais V1 mais V2 menos VF tem que dar zero. Um outro jeito de a gente expressar essa mesma equação é dizer que VF é igual a V1 mais V2. Já para a malha B, a gente tem a seguinte equação. Mais V3, mais V4,
menos V2. Como eu fechei a malha, isso tudo tem que dar zero. Então V2 é igual a V3 mais V4. Dá para a gente fazer uma analogia, assim como a gente fez para a lei dos nós, com os andares. Assim. Então imagina que a gente vai num shopping, a gente vai entrar no shopping e a gente vai fazer o seguinte percurso. Primeiro a gente vai na loja A, que fica no segundo andar. Depois a gente vai na loja B, que fica no primeiro andar. Por fim, a gente vai na loja 3, que fica no terceiro andar. E depois a gente vai sair pela mesma porta onde nós entramos, que fica no térreo. Então, se a gente for somar os percursos que a gente fez dentro desse shopping, como a gente entrou e saiu pelo mesmo lugar, essa soma dos percursos que a gente subiu ou desceu tem que dar zero. Então, olha só. Se eu fui primeiro na loja A e ela está no segundo andar, eu precisei subir 2 andares. Depois, para ir para a loja B, eu desci 1 andar. Para ir para a loja C, eu subi 2 andares e depois eu desci 3 andares para ir embora. Como o meu ponto inicial e final é o mesmo, quer dizer que a diferença entre tudo isso tem que dar zero, né? Então isso a gente verifica. 2 menos 1 dá 1, mais 2 dá 3, menos 3 dá 0. Então a mesma coisa é num circuito, só que no circuito a gente não tem andares, só que a gente tem nós, e cada nó tem um potencial. Então o potencial em cada nó é como se fosse a altura, a altitude, vamos dizer assim, daquele nó no circuito. Então quando eu tenho diferença de altitudes, é como se eu ligasse um cano, vamos dizer assim, e derramasse uma água nesse cano, eu tenho água circulando, né? Porque eu tenho uma altura diferente em cada ponta desse cano. É uma analogia perfeitamente aplicável que a gente pode fazer aqui. Vamos aplicar então a lei das malhas para calcular a tensão nesse resistor e também a corrente. Então esse aqui é um circuito com duas fontes. Eu tenho uma fonte de 12 volts, uma fonte de 5 volts e uma resistência de 100 ohms conectando os terminais positivos dessas fontes. Se a gente aplicar aqui a lei das malhas, eu posso chegar nessa equação. Então eu tenho aqui menos 12 volts, mais o que eu chamei aqui de VR, que eu coloquei o positivo para cá, poderia ter colocado para o outro lado sem problema, mais 5 volts, tem que dar zero. Quer dizer que se eu pegar um multímetro, colocar aqui a ponta de prova preta e aqui a ponta de prova vermelha, a tensão que eu vou medir nesse multímetro vai ser de 7 volts, que é a diferença entre essas fontes. A corrente que percorre esse resistor, a gente pode calcular pela equação da lei de Ohm, que diz que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão sobre a resistência agora. Não é a tensão nem dessa fonte, nem dessa fonte. É a tensão sobre a resistência. Então essa tensão é 7 volts, a sua resistência é 100 ohms. Quer dizer que a corrente nessa resistência é de 0,07 amperes ou 70 miliamperes. Como todos os elementos do circuito estão em série, ou seja, eu tenho apenas uma malha, a mesma corrente que passa nessa resistência é a corrente que passa nessa fonte, passa nas duas fontes. Esse aqui é um caso que ele é muito utilizado, por exemplo, quando a gente aciona um LED. Então, um LED, apesar de ele ser um diodo, ele se comporta como se ele fosse uma tensão constante. Ele apresenta uma queda de tensão praticamente constante quando a gente passa uma corrente por ele. A gente não vai estudar os diodos nesse curso, mas talvez seja um exemplo que seja aplicável para alguma situação que vocês encontrem. Então, no caso do LED, né, ele geralmente vai apresentar uma tensão ali em torno de 1 volt, 0,7 volts, dependendo do tamanho do LED, de forma que a gente não pode conectar ele direto numa fonte de tensão, porque senão, como a gente vai ver depois, eu tenho um caso de paralelismo de duas fontes com tensões diferentes. A gente precisa colocar uma resistência para limitar essa corrente que passa pelo LED e evitar que ele queime. Então, a corrente que vai circular por esse LED, eu vou definir utilizando uma resistência. A gente vai fazer agora um segundo exemplo, que vai ser útil também para a nossa próxima aula. Então, nesse circuito abaixo, nós queremos calcular o valor de U2. U2 é a tensão sobre essa resistência de 10 ohms. Nós temos aqui uma fonte de 24 volts, resistências de 10, 30 e 20 ohms. Aqui eu dei nomes para cada uma das tensões e também defini polaridades para as tensões em cada elemento do circuito.
Então, a tensão U1 é a tensão na fonte, e o 2, o 3 e o 4 são as tensões sobre os resistores. Se eu aplicar a lei das malhas nesse circuito, nós vemos que, bom, aqui eu tenho uma malha única, né? Só tenho uma malha nesse circuito, tenho 4 elementos e 4 nós. Se eu partir desse ponto e percorrer a malha no sentido horário, nós vemos que mais o 2, mais o 3, mais o 4, menos o 1, tem que ser zero. Por enquanto, eu só sei o valor da tensão U1, que é 24 volts. Mas eu sei que em cada resistor, em cada uma dessas resistências, a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Nesse circuito aqui, como eu só tenho uma malha, a mesma corrente passa por todos os elementos do circuito, e essa corrente eu vou chamar de I. Vou manter o valor do I ali, que eu ainda não sei o valor da corrente nesse circuito. Então eu posso dizer, por exemplo, que a tensão no resistor de 10 ohms, ela é 10, que é a sua resistência, vezes a corrente, que eu ainda não sei. A mesma coisa vale para os resistores de 30 e de 20 ohms. Então agora eu reescrevi a equação da malha e eu tenho apenas uma incógnita agora, que é o valor do I. Então se eu juntar todos os termos que são dependentes de I, eu chego nessa equação. 60 vezes a corrente é igual a 24. Então a corrente que percorre esse circuito é de 24 volts dividido por 60 ohms, que dá 0,4 amperes ou 400 miliamperes. Agora que eu já conheço a corrente, eu posso calcular a tensão em qualquer um dos resistores. Então a tensão sobre esse resistor de 10 ohms, eu posso calcular como 10, que é a sua resistência, vezes a corrente que passa por ele, que é 0,4 amperes. Portanto, a tensão sobre esse resistor é de 4 volts. Se eu quisesse calcular nas outras resistências, aqui eu teria 30 vezes a corrente, que daria 12 volts, e aqui eu teria 20 vezes a corrente de 0,4 amperes, que daria 8 volts. Percebam que a tensão da fonte, 24 volts, ela se distribuiu entre as resistências. Aqui ficou 4 volts, aqui ficou 12 volts e aqui 8 volts, que somando dá os 24 volts da fonte. As leis de Kirchhoff elas são bastante úteis também para a gente entender como funcionam circuitos que têm mais de uma fonte, assim como a gente viu naquele exemplo com a lei das malhas. Então, quando eu tenho fontes em série, aqui nesse caso, nesse exemplo, eu tenho duas fontes que estão em série e elas alimentam uma resistência. Então, se eu aplicar a lei das malhas, eu vejo que a tensão aplicada sobre a resistência, nesse caso, é a soma das tensões das fontes. Como eu tenho apenas uma malha nesse circuito, a mesma corrente percorre as duas fontes e também percorre a carga. Eu também posso ter as tensões se subtraindo, se eu inverter uma das polaridades das fontes. Então, nesse caso, a tensão aplicada sobre a carga é a tensão de uma das fontes menos a tensão da outra fonte. Assim como no caso anterior, a gente tem a mesma corrente nas duas fontes e na carga. Eu posso também ter fontes em paralelo, só que isso exige um cuidado. Se a gente aplicar a lei das malhas aqui na malha da esquerda, nós vemos que menos V1 mais V2 é igual a zero, ou V2 menos V1 é igual a zero. Isso quer dizer que, obrigatoriamente, V1 tem que ser igual a V2. Eu só posso conectar em paralelo fontes de tensão que possuam a mesma tensão. Senão, eu vou estar aplicando como se fosse um curto-circuito entre fontes e vai circular uma corrente muito elevada, vai acabar queimando, vai acabar estragando uma das fontes de tensão, né? Seja se for uma bateria ou se for um circuito eletrônico. Então, eu só posso ligar em paralelo fontes que tenham a mesma tensão. Uma vantagem disso é que a corrente da carga agora ela se divide entre as fontes. Então, se eu tenho fontes que têm uma capacidade limitada de fornecimento de corrente, eu posso colocá-las em paralelo para alimentar uma carga. Isso é muito utilizado, por exemplo, em sistemas de geração solar fotovoltaica, em que eu tenho vários conjuntos de painéis solares conectados em série, e esses conjuntos, então, operam em paralelo para fornecer mais corrente, com isso gerar mais energia. Então, nessa aula, nós vimos o que são os nós, vimos ramos, malhas, associações em série também em paralelo.
Nós estudamos as duas leis de Kirchhoff, que são a lei dos nós e a lei das malhas, e nós vemos também um pouquinho sobre a utilização de mais de uma fonte em um circuito. Por hoje é só, até a próxima.